uma honra e uma alegria muito grande estar aqui. Agradeço pela oportunidade. Reitero o meu agradecimento aqui. Faço o meu agradecimento reiterando todas as pessoas participantes, pessoas físicas e pessoas jurídicas participantes e sustentadoras, né, dessa iniciativa. Uma honra fazer parte dessa tribuna na sua 85ª edição. E falo aqui do meu entusiasmo também, né, em poder contribuir com o histórico dessa tribuna para uma reflexão que para mim é muito significativa e que me entusiasma muito, né, nos nossos esforços coletivos e comunitários de pensarmos boas formas de convivermos de uma maneira responsável, de uma maneira significativa, né? Cada pessoa dentro do que lhe cabe e dentro das suas possibilidades. Eu estou aqui representando o Centro de Direitos Humanos e Educação Popular do Campo Limpo, né, ao lado da minha companheira, também educadora e facilitadora, e uma mestra de vida para mim também, a Marinete Nascimento. E um agradecimento especial por uma pessoa que ajudou na articulação aqui da realização desse evento, da nossa participação nessa tribuna, que é o professor Pedro Pontual. Eu quero começar essa reflexão, e agradeço pela presença de vocês, de todo mundo aqui, que de alguma maneira manifesta e expressa interesse por essa reflexão, por essa temática, talvez alguma curiosidade, talvez alguma experiência em relação à justiça restaurativa. E eu quero começar essa reflexão compartilhando com vocês a fala de um professor muito querido, estadunidense, um agente, um pesquisador e um docente no campo dos estudos de paz e conflito, com uma experiência em situações conflituosas muito desafiadoras, né? E é uma reflexão que ele traz que, para mim, é muito profícua, convidativa e muito provocativa também. Que é uma reflexão que diz respeito a como pensarmos violência e a como considerarmos, e acho que até reconhecermos, os impactos da violência, das violências, nas diferentes camadas e nas diferentes dimensões do nosso ser, né? E como esse tipo de impacto, geralmente muito destrutivo, nos convida a um movimento responsável, né? De como pensar formas de transformação, de padrões, e de como cuidar das humanidades envolvidas em situação de conflito. Essa é um trecho de uma palestra dada pelo professor John Paul Lederach aqui em 2012, na Universidade da Califórnia, em San Diego. A violência anestesia, a busca por cura é a busca por poder sentir novamente. A violência extirpa e remove a voz. A busca por cura é a busca por novamente pertencer, por se reconectar com a sensação de ser alguém, por ser um autor e não uma vítima. A violência danifica a essência da humanidade. A busca por cura é a busca por um caminho através do desalento. É a busca pela sensação de proteção como parte de uma comunidade acolhedora. A violência destrói a capacidade de sentir e ver o belo. A busca por cura é a busca por, de alguma forma, reconquistar deslumbramento, encantamento e esperança. E a violência vai muito além das estatísticas que contam o número de mortos. Eu trago essa reflexão porque, na minha experiência, e só uma coisa, eu não possuo doutoramento ainda, tá? Eu estou nesse árduo esforço como doutorando do programa da Universidade Federal do ABC, e espero algum dia conseguir concluir esse esforço. Então, por favor, para além disso, né, até porque gosto de evitar, para me conectar mais diretamente com as pessoas, qualquer tipo de titulação. Então, podem me chamar de Luiz, por favor. Mas eu estou acostumado, então, eu me formei em Direito, o Hulk compartilhou aqui, e o principal, né, o principal aspecto, a grande parte, toda a minha experiência profissional como
alguém formado em direito, foi na advocacia criminal, né, 10 anos seguidos. E foi exatamente meu testemunho sobre o funcionamento do sistema de justiça criminal que me trouxe um incômodo e me levou a um caminho de busca por pensar outras formas de contribuir com o encaminhamento dos conflitos, sem depender de ferramentas baseadas na violência. Então, quando eu me deparo, quando eu cruzo com a possibilidade, com a proposta de justiça restaurativa, que eu nunca ouvi falar nos bancos de faculdade, eu me formei em 2004. Eu fui ouvir sobre justiça restaurativa pela primeira vez em 2010. Quando eu me deparo com a justiça restaurativa, ela se coloca e se apresenta principalmente como uma maneira problematizadora das violências e e como essas violências acontecem nas dinâmicas conflitivas, principalmente a partir de padrões e posturas institucionais. Então ela se insurge contra a violência, principalmente do sistema de justiça, que expressa a sua violência, né, nos seus funcionamentos e dinâmicas procedimentais, principalmente, não só, mas principalmente no sistema de justiça criminal e no sistema socioeducativo, que se baseiam primordialmente na realização das suas respostas e providências, se baseia principalmente em ferramentas que violentam as pessoas, né? E não pensem que violentam somente as pessoas submetidas às providências sancionatórias por algum tipo de pena ou punição. Essa violência ela afeta de uma maneira igualmente, se não igualmente, né, tão destrutiva quanto, ela se manifesta no corpo e na vida e no espírito e no coração das pessoas que atuam no sistema, como operadores, como operadoras, e principalmente nas pessoas que o sistema rotula como vítimas, como testemunhas, como familiares, e que estão envolvidas diretamente, são afetadas muito peculiarmente pela dinâmica conflitiva, né? Então a justiça restaurativa se insurge contra essas violências e pelos efeitos perniciosos e destrutivos dessas violências na vida das pessoas, né? Como eu falei, não só na vida da pessoa que passa de forma mais contundente e sofre de forma mais contundente dessa resposta institucionalizada, sancionatória, né? Mas todas as outras pessoas envolvidas no conflito. Então, muito rapidamente, porque eu acho que vejo o meu propósito aqui, e meu papel, na verdade, como um papel de compartilhar um pouco com vocês rapidamente a ideia de justiça restaurativa e falar um pouquinho do trabalho realizado ao longo dos últimos anos no Centro de Direitos Humanos, no CEDEP, que culminou nessa publicação aqui, que se trata de um esforço, de um árduo esforço, do qual eu tive o privilégio e a honra de participar, de um tempo para cá ao lado da Mari, no intuito de concretizar e fazer acontecer a justiça restaurativa no sistema de justiça criminal, que é um desafio, digo para vocês, enorme. Mas, só para contextualizar um pouco para vocês, a gente pensar e se conectar um pouco com essa motivação, ou com as motivações por trás desse movimento que a gente chama de justiça restaurativa, essa problematização do padrão violento, ele parte de 3 lugares principais, se a gente analisar o histórico da justiça restaurativa, com esse nome, como um movimento que acontece principalmente no norte global, né, Estados Unidos, Europa, Oceania, como uma maneira, né, de pensar outros caminhos, né? Então, você tem uma motivação baseada em movimentos sociais e comunitários, clamando por uma autonomia e por uma responsabilidade em gerir seus próprios conflitos. Essas 3 fontes de motivação elas estão muito interligadas, né? Então vocês vão entender isso. Então, uma motivação baseada em movimentos sociais, clamando pela apropriação desses conflitos
para promoção de encaminhamentos que fazem sentido e cuidam da comunidade ao lidarem com os conflitos, suas consequências e impactos, às vezes até violentos. Dentre outras coisas, por conta da constatação, e aqui a gente tem um segundo ponto, do nível de destrutividade e ineficiência do sistema de justiça criminal, principalmente diante das promessas vendidas pelo sistema de justiça criminal. Pelo sistema de justiça como um todo, mas principalmente o criminal punitivista, né? Pensando também esse lugar do sistema de justiça que pune, mas dedicado a lidar com pessoas que são menores de idade, né? E em outros lugares do mundo você não tem o mesmo sistema e estrutura de como funciona aqui, mas sistemas parecidos. Então, a problematização dessa insuficiência, ineficácia e destrutividade do sistema, né, ao aplicar esses encaminhamentos formalizados, procedimentalizados, de punição e sanção, né, que se baseiam em ferramentas violentas. Né, e não pensem que a violência se restringe somente, vocês devem saber disso, à restrição da liberdade quando alguém é condenado a uma pena privativa de liberdade, enviado a uma prisão. Né, todo procedimento ele é permeado por algum tipo de violência. A violência que humilha, a violência que estigmatiza, a violência que permite e legitima a postura de agentes de segurança pública a atuarem de determinada forma. E para, né, talvez, a gente reconhecer um pouco da nossa responsabilidade e do reconhecimento que essa lógica institucional não aparece do nada, não é um elemento alienígena que chega aqui, tudo isso, em grande medida, está baseado em algo que, por nós, principalmente nessa referência ocidentalizada de cultura, é um sistema e um mecanismo que, por nós, em alguma medida, é legitimado. Né? Nós, como culturalmente falando, nós como comunidade, como sociedade, legitimamos isso, enaltecemos isso. Então, esse outro ponto de apoio, né, pensando na motivação e na inspiração do movimento de justiça restaurativa, ali no seu início, é um ponto de apoio que problematiza o funcionamento do sistema, fala, olha, isso daqui é ineficiente, porque isso que o sistema está prometendo. E o sistema promete de forma mais ampla, e não é à toa que a gente está aqui nessa tribuna, de forma mais genérica, o sistema promete paz. Né? De uma maneira um pouco mais específica, paz por intermédio de justiça, de uma certa justiça, paz por intermédio de segurança, de uma certa segurança. E aí um convite, uma reflexão que demorou para chegar em mim, e eu tento compartilhar com as pessoas, na medida em que isso pode fazer sentido para elas, a gente reconhecer algumas coisas aqui. Né? A primeira delas é que discursos de paz eles estão simbioticamente conectados com práticas de violência. A gente precisa reconhecer isso. Então, acho importante dizer isso, porque ao mesmo tempo em que a gente pode reconhecer e deve, acho, reconhecer que isso acontece, principalmente de uma perspectiva institucionalizada, a gente precisa tomar cuidado quando a gente se refere à paz no singular. E, inclusive, não vou seguir por esse caminho aqui, senão a gente não passa, não chega até onde eu quero chegar nesse curto período de tempo que a gente tem juntos e juntas aqui. Mas a própria origem etimológica, histórica dessa palavra, tão presente na nossa cultura ocidental, de origem latina, nos demonstra, né, que isso está presente na sua origem. Né? A singularização desse termo está conectado com o interesse institucionalizado de centralização de como gerir conflitos com base numa lógica de autoridade e de imposição de força. E, consequentemente, legitimação de violências. Então, cuidado com a singularização da palavra paz. Problematizem a regra gramatical, é um substantivo que, no nosso vernáculo, não admite plural. Então, que possamos, que ousemos
desconstruir essa lógica, esse padrão, e que a gente possa pluralizar a ideia de pazes e, com isso, pluralizar ideias de justiça e ideias de segurança, que também são vendidas, colocadas e impostas de uma maneira singularizada, monolítica, por assim dizer. Então, voltando, né, o movimento da justiça restaurativa busca problematizar isso. Essa justiça, essa segurança, essa promessa de paz não está funcionando. Faz mal para nós, faz mal para a nossa saúde, faz mal para a nossa comunidade. Porque a ferramenta utilizada para o cumprimento dessa promessa não está trazendo efetividade nenhuma. Essa promessa não está sendo cumprida. Paradoxalmente, a reiteração dessa promessa justifica a perpetuação dessas violências. E, falando desse lugar territorial e geográfico que estamos, em Brasília, a gente precisa reconhecer também, de uma maneira muito responsável, que isso que eu estou falando para vocês é plataforma essencial de muitos programas políticos e de muitas pessoas que buscam alcançar lugares no legislativo, lugares no executivo, né? A reiteração dessa promessa, a reiteração dessa promessa com base nesse tipo de paz, nesse tipo de justiça, nesse tipo de segurança, que não está fazendo bem para ninguém, e é para ninguém, não é só para a pessoa que fez a coisa errada. Então, sob uma perspectiva da criminologia, da sociologia jurídica, esse discurso ele se identifica com o que a gente acabou chamando, né, de criminologia crítica, sob o nome de abolicionismo penal. Isso assusta muita gente, né? Só que é uma proposta com uma responsabilidade interessante de se pensar o que a gente pode colocar no lugar de um movimento que possa abolir o encaminhamento a um desfecho violento que é pernicioso, destrutivo e não nos ajuda, e não ajuda ninguém. O que a gente pode pensar no lugar disso? E aí a justiça restaurativa se apresenta, porque a justiça restaurativa ela não fala deixemos de fazer isso que a gente não gosta e não vamos fazer mais nada. Não é isso. É reconhecer a importância e o impacto de determinados conflitos para a nossa relacionalidade, né, para o cuidado da nossa qualidade relacional e comunitária. Agora, é se abrir a outras possibilidades de encaminhamento, a partir disso que a gente talvez juridicamente possa definir como crime. Então, você tem esse movimento, né, principalmente da sociologia, da criminologia crítica, de reconhecer, problematizar, criticar, não funciona. Essa lógica de violência institucional não está funcionando. Não funciona no corpo da pessoa que é institucionalizada e que deveria sair renovada, transformada, treinada, doutrinada, enfim, e na verdade sai com um ímpeto, né, de não se responsabilizar e de continuar com comportamentos destrutivos, né? Muitos estudos demonstram isso com muita tranquilidade, e isso não faz bem para a nossa comunidade. E um outro e terceiro aspecto que eu trago aqui para complementar tudo que eu estou falando é o fato da justiça restaurativa ter surgido de movimentos de vítimas que, exatamente por tudo que eu falei, clamaram e clamam ainda, né, o seu direito de fazer parte e ser protagonista em relação àquilo que aconteceu com as suas vidas, e no que diz respeito ao encaminhamento disso que elas vivenciaram, porque elas são as pessoas mais interessadas e sabem melhor do que ninguém o que elas precisam e o que é necessário para elas se sentirem melhor e viverem bem. E tudo isso interligado, interrelacionado, a gente pode pensar aqui de uma maneira muito resumida, como as três principais fontes de motivação para o surgimento e desenvolvimento disso que a gente chama hoje de justiça restaurativa. E diante de tudo isso, né, essa possibilidade de encaminhamento de conflito propõe uma restauração fazendo essa problematização e almejando desfechos, resultados e encaminhamentos diferentes, com um fazer distinto, com um fazer outro, que não
esses baseados em ferramentas violentas. E como que isso funciona? Buscando principalmente olhar, restauração, para restaurar o quê? Né? Então a gente precisa, e acho interessante a gente estar aqui num centro de estudos avançados multidisciplinares, porque a gente precisa se abrir à inter e multidisciplinariedade para pensar formas de encaminhamento de conflitos que vão além da linguagem jurídica, que é a linguagem predominante, sob uma perspectiva institucionalizada, sobre como a gente lida com conflitos. E eu não estou falando só de instituições jurídicas ou de Estado, por assim dizer. Essa lógica e essa gramática jurídica ela está presente em outras instituições, nas escolas, nas instituições religiosas, em instituições profissionais outras, alimentando e dando continuidade, perpetuando essas lógicas e padrões de violência todos aqui. Então, restaurar o quê? Precisamos ir além do padrão jurídico do que é restauração, né, que eu aprendi na faculdade, por exemplo. Então, não é voltar as coisas ao que era antes. Não é simples assim. Não é simplesmente tentar achar ou calcular um valor ou um tempo. A pena privativa de liberdade é isso. A gente acha que a gente consegue equalizar e concretizar a justiça fazendo um cálculo, que é impossível, né, de um tempo que vai proporcionar um sofrimento para a pessoa que fez coisa errada, para equilibrar a coisa errada que ela fez, com base no sofrimento que ela vai vivenciar. Não só isso não funciona, como não tem como você equalizar só assim, né? Então, você restaura o quê? Não sei. Você restaura o que é importante para as pessoas envolvidas num determinado conflito ser restaurado, de uma maneira mais específica, de uma maneira cuidadosa, de uma maneira significativa a essas pessoas. Sob uma perspectiva mais ampla, a gente está falando aqui da restauração da nossa qualidade. Olá, tudo bom? Da nossa qualidade de relação, da nossa qualidade relacional no meio comunitário. É a gente reconhecer que as relações, elas continuam. Queiramos, aceitemos isso ou não. E não é que as relações continuam porque a gente vai seguir amigo da pessoa ou próximo da pessoa com quem eu estou em conflito. Elas continuam sob uma perspectiva ética comunitária. As pessoas presas, elas não foram excluídas da comunidade, elas continuam parte. Estamos tratando essas pessoas de uma maneira específica. As pessoas vítimas que não são escutadas num procedimento judicial, elas não desaparecem de um dia para o outro, elas seguem a vida delas, né? E a gente não pode esquecer disso, nem esquecer dessas pessoas. Então, é como pensar a sustentação e preservação de uma qualidade relacional. E quem nos ajuda, principalmente, a cuidar dessa qualidade, são as pessoas que passaram por situações de conflito, com todos os seus dramas, com seus traumas, com seus medos, com seus preconceitos, com as suas esperanças. E a gente precisa achar espaço para que isso seja expresso. E as metodologias de justiça restaurativa se dedicam a isso, principalmente. A proporcionar espaços e sustentar esses espaços de uma maneira em que as pessoas participem da construção do significado daquilo que é importante para elas. Essa participação por si só já proporciona um certo tipo de restauração. Por quê? Porque eu fui ouvido, porque eu fui escutado, porque fazendo esse compartilhamento, percebo melhor o que aconteceu comigo, porque com esse movimento eu identifico o que é importante para mim, porque percebo que não estou sozinho e sozinha no mundo, na comunidade. E isso é benéfico, isso é bom. Não é só uma perspectiva jurídica, todo mundo, é só uma perspectiva biológica. Não é nem psicológica, é biológica. Somos seres gregários. E o sistema funciona, principalmente o sistema de justiça, é uma crítica que precisa ser feita, ele funciona desconsiderando isso completamente. Não estou aqui considerando raras exceções de profissionais, operadores e operadoras com uma sensibilidade apurada, que olham e se preocupam com isso e, de alguma maneira, tentam
achar algum outro tipo de encaminhamento, né, no seu dia a dia e na maneira como trabalham. Mas o sistema continua funcionando, né? E aqui, já só um parênteses muito rápido antes de eu ir para a minha finalização compartilhando uma situação com vocês. Um parêntese muito rápido é a gente reconhecer aqui o desafio da justiça restaurativa no Brasil por conta dessa tensão que existe entre a propositura dessa nova maneira de pensar gestão e encaminhamento de conflitos e o funcionamento do sistema de justiça, que, historicamente, no Brasil, se percebe protagonista desse movimento de justiça restaurativa, né? Operadores e operadoras do judiciário, principalmente do judiciário, mas do sistema de justiça como um todo, né? Então, tem o nome justiça, a gente precisa ver e participar disso, o que é muito importante e necessário. Agora, isso causa uma tensão, porque o sistema, quando vê algo diferente que o problematiza, não leva a isso muito numa boa, né? Nenhum sistema vai se autotransformar com todos os seus problemas, desafios, lugares de privilégio, enfim, e comodismos todos, né? Nós temos dificuldade de nos transformarmos individualmente. Então, isso é um desafio peculiar, e não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, mas aqui no Brasil existe uma particularidade que é, acho que, especialmente desafiadora. Por fim, eu quero trazer para vocês... Quanto tempo eu tenho, querida? 10 minutos, muito bem. Então, acho que eu vou conseguir compartilhar com vocês algumas situações de casos que foram encaminhados. Então, esse projeto em que a gente atua e que a gente tem atuado é um projeto financiado por uma instituição filantrópica que investiu no Centro de Direitos Humanos, no CEDEP, para que a gente, por intermédio de parcerias junto ao sistema de justiça lá em São Paulo, a gente pudesse atuar como facilitadores, facilitadoras, no atendimento de casos judicializados, só que por conta da parceria, encaminhados para o atendimento de justiça restaurativa, né? E aí, vários aspectos, desafios, peculiaridades de como isso acontece, e não vou conseguir detalhar muito aqui, né? Tudo aconteceu com muito esforço, com muita articulação, com a participação de operadores e operadoras do direito, principalmente da magistratura, mas inevitável a gente contar também com a participação do Ministério Público, da Advocacia, da Defensoria Pública, e de funcionários e funcionárias, servidores e servidoras que atuam no sistema de justiça e que já têm algum tipo de treinamento com justiça restaurativa e que se dispõem e que buscam, na verdade, atuarem, buscam atuação e oportunidades de atuação em conflitos como esse. E aí as pessoas adoram perguntar, né, mas justiça restaurativa funciona para todos os casos? Deve ser só para casos menos graves, né? E a gente adora, eu gosto muito de problematizar isso, porque eu respondo com uma outra pergunta. Me falem qual que é o crime mais grave que existe no mundo. Hã? Tem mais grave? Genocídio. O crimes contra a humanidade. Genocídio. Vamos pensar em genocídio. Então, existe na literatura da justiça restaurativa esforços muito interessantes que aconteceram historicamente de aplicação de justiça restaurativa em cenários como esse. Tem um professor muito querido, o professor Howard Zehr, com seus livros traduzidos para o português, ele gosta de dizer, né, quanto maior a dor, maior o potencial restaurativo. Não estou dizendo que é fácil, automático e que funciona sempre, mas a gente precisa pensar em outras formas de encaminhar as coisas, né? Então, só que percebam que esse discurso, essa reflexão que eu trago, ela não é facilmente aceita pelo sistema. Então, eu só estou trazendo aqui um pouco... Estou condimentando um pouco a reflexão para vocês entenderem como essa articulação acontece. Então, os casos que chegaram até nós, nos núcleos que a gente atuou, então a gente atuou em 2 núcleos, numa comarca da Grande São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, e num núcleo da Justiça Federal lá de São Paulo. Então, a gente pôde cuidar de diversos casos, todos eles trouxeram aprendizados valiosíssimos, nem todos chegaram a um encaminhamento final, por assim dizer, bem-sucedido de aplicação de justiça restaurativa ao seu termo, né, com o encontro das pessoas e a concretização, elaboração e concretização de um acordo entre elas. Mas tudo teve o seu valor e, em alguma medida, um impacto restaurativo. Então, eu trago para vocês aqui um caso que me vem à mente, que eu tive o privilégio e a honra de trabalhar com a Mari aqui. Foi um dos últimos casos, um dos mais recentes casos em que a gente atuou, em que
a gente se deparou com um conflito familiar, né? Uma filha que espancou o próprio pai, que tinha um olho de vidro, porque ele era cego de um olho, e que foi ferido muito por esse rompante violento dessa filha, que morava com ele por conta de circunstâncias da vida, e esse caso chegou ao sistema de justiça. E a gente se depara com isso, uma família, a gente pode reconhecer uma família periférica, uma família de pessoas negras, e uma das deficiências do sistema é que ele enfrenta, se depara e busca achar respostas para os conflitos a partir do conflito como um acontecimento episódico, né? Os modelos existentes na lei de como a gente classificar conflito, ele se baseia em como o episódio acontece. Matar alguém, subtrair algo, lesar, enfim, ferir. Para trabalhar com conflitos numa perspectiva restaurativa, você precisa ir mais fundo. Para entender, né, quando as pessoas manifestam o incômodo delas, da gente querer trabalhar com violência, né, vem muito uma reação, que eu tinha essa reação antes de conhecer a justiça restaurativa. Ah, mas você está concordando, você está coadunando com violência. Não, a gente está querendo compreender por que acontece um comportamento violento. Porque a gente acredita, e isso é uma coisa que eu acredito, né, não posso presumir que isso faça sentido para todo mundo, mas eu acredito que o ser humano ele não é violento em si, ele acho que aprende, o ser humano, a humanidade, aprende a ser violento e violenta. Então existe algo para além da violência, em quem se comporta violentamente, e é nisso que a gente se apoia. Então, esse mergulho, ele nos proporciona uma oportunidade de compreensão. Para nós não estamos lá para dar solução, né? Isso também é uma coisa importante, para se pensar sobre o trabalho de justiça restaurativa. A gente está lá para se colocar ao lado das pessoas, para que essa compreensão aconteça. E com essa compreensão, algum tipo de encaminhamento seja dado para pensar a qualidade dessas relações, para pensar as respostas adequadas e apropriadas que, de alguma maneira, tragam alento diante do que aconteceu, diante do trauma, diante do desapontamento, diante do medo, da humilhação, diante do desgosto, da frustração. Então, a gente se depara com essa situação e um promotor público, com a sua sensibilidade, fala, manda para a justiça restaurativa uma família, um processo criminal não vai ajudar aqui, como dificilmente, na maioria dos casos, ajuda. Então, a gente conversou com esse pai. E a gente se deparou com um senhor aposentado, né, que vem de uma origem paupérrima, do interior de Minas Gerais, e chega em São Paulo, e quase não consegue se alfabetizar, um homem com uma vida sofrida, e com padrões e critérios que foram nele incutidos, né, para ser homem, que são difíceis, né? E como olhar para isso de uma maneira humana? Agora, no final das contas, ele percebe, e sabe, dentro dele, sem nenhum tipo de conhecimento jurídico, que um processo criminal contra a sua filha, por mais que ele ainda se sentisse revoltado com o que ela fez com ele, porque eu recebi essa filha na minha casa, ela bateu na minha porta porque precisava de abrigo, eu nunca ia falar não para minha filha. Só que ela não tem jeito, né? E ele começa a trazer discursos religiosos. Ela é de uma outra religião, que é o mal. Então não vai ter jeito. Então percebam esse conflito quase que paradoxal, que a gente precisa aprender a acolher quando a gente trabalha com justiça restaurativa. Porque nessa tensão tem oportunidade. Então ele traz isso. Só que eu sei, que se esse processo for para frente, é capaz da vida da minha filha ser destruída. Então eu não quero isso. E aí a gente conversa com essa filha. E aí a gente também percebe, puxa uma linha de uma história de vida, com problemas, com desafios, com complicações, com falta de reconhecimento, com falta de acolhimento, com testemunho de violências dentro de casa. E a gente fala sobre isso. E a gente chega num ponto de arrependimento. Não porque a gente fez um discurso moralista para essa mulher e ela falou, não, realmente fiz coisa errada. Não. Ela constatou e percebeu que o que aconteceu foi lamentável, foi inadmissível e ela se arrepende disso. Por que isso aconteceu? A gente seguiu num caminho para tentar entender isso, né?
E todo esse esforço foi mediado por uma outra filha, irmã da mulher ofensora, que com mais serenidade e tranquilidade participou dessa dinâmica toda, entendendo, com uma perspectiva muito ampla, como esse episódio faz parte de um contexto problemático de dinâmica familiar. Vamos tentar cuidar disso? Vamos tentar cuidar disso. Então, resumidamente, todo mundo, foi um trabalho árduo, junto a essas 3 pessoas, principalmente, que culminou num encontro com a aplicação de uma metodologia restaurativa, para que essas pessoas expressassem seus sentimentos, suas emoções, suas necessidades, dissessem umas para as outras o que foi passar por isso, o que elas precisavam por conta do que aconteceu, e, diante disso, uma restauração que aconteceu, que é vamos seguir em frente de uma maneira diferente, no sentido de cuidarmos da qualidade da nossa relação nessa família. Pedidos de desculpas aconteceram, a expressão genuína de um arrependimento aconteceu. Sobretudo, de uma maneira muito emotiva e também honesta e sincera, a expressão de um amor e de um carinho familiar, pelo pai e do pai pela filha. Um processo judicial não ia permitir a gente chegar a isso. Ao contrário, aposto aqui que, muito provavelmente, um processo judicial acirraria essa situação toda, retraumatizaria essas pessoas. E falo isso pela experiência que eu tive de 10 anos, ainda advogo um pouco, tá? Vou confidenciar para vocês aqui. Mas eu digo, né, talvez o relato da Mari seja até mais sensível e com muito mais sabedoria do que o meu, mas foi um testemunho assim, muito gratificante, né? De quem, como eu, tenho tentado me dedicar a esse caminho profissional e perceber o potencial desse tipo de encaminhamento. E a gente estava com outro facilitador também, estávamos em 3. E no final, todo mundo, aconteceu uma coisa que a gente gosta de ver acontecendo, né, quando o final é bom, quando a gente vê, às vezes, isso aconteceu de uma maneira, às vezes, que a gente até vê em filme, como um desfecho inspirador, né, das pessoas se abraçarem e chorarem e expressarem sua gratidão e um pouco da sua confusão, mas, sobretudo, expressarem a sua humanidade, para seguirem em frente de uma maneira boa. Não é sem problema, não é porque tudo ficou bem, não é que a paz vai reinar para sempre na vida dessas pessoas. Não. Mas a ideia é o seguinte, a gente olhou com honestidade para o que aconteceu, reconhecemos a nossa humanidade e buscamos a construção de algo que nos faça bem. E exatamente por isso fica o convite, né? E aí também um desafio para a atuação da justiça restaurativa, de uma continuidade de cuidado da qualidade dessas relações. No final das contas é isso, todo mundo. É pensar algum tipo de encaminhamento que olhe para isso também. Olha, a gente olhou para isso que aconteceu, que não foi legal, vamos tentar olhar ou pensar maneiras de como a gente, na continuidade da nossa relação, quando é o caso, porque às vezes não é o caso de continuidade de relação, mas para a continuidade da nossa relação, a gente pense em formas de não recair em algo destrutivo. E vou terminar aqui, continuidade da nossa relação. Eu falei que às vezes não tem relação, sempre tem relação sim, tá? Ainda que seja como parte de uma comunidade, de bairro, de cidade, de estado, de país, de continente, de planeta, nessa união planetária, enfim, universal. E a justiça restaurativa, no final das contas, é um convite ético para como a gente pensar a nossa responsabilidade como parte de um grupo de pessoas, às vezes mais próximo, às vezes mais amplo. É muito fácil a gente replicar e pregar discursos de violência, quando a violência está longe da gente. E quando outras pessoas são terceirizadas para concretizar essa violência, a propósito de justiça, a propósito de segurança. Porque a violência faz mal para a saúde. Ser violento, ser violenta, faz mal para a saúde. Existe um conjunto copioso de evidências que nos demonstram isso. Então, que esse convite possa fazer sentido, para que a gente reconheça essa nossa responsabilidade. Eu fico aqui à disposição, agradeço muito pela atenção. Quero terminar com um poema da Adélia Prado, que passou por um desafio aí de saúde, acho que ela já está melhorando. A gente vive num momento extremamente desafiador da nossa história humana nesse planeta, e ela fala uma coisa que, para mim, é muito significativo e acho que ajuda a refletir um pouco o desafio que é trabalhar com justiça restaurativa. O milagre acontece nos abismos.
o milagre acontece nos abismos, que a gente possa continuar confiando em pequenos milagres no nosso dia a dia para seguirmos melhor aí como humanidade. Obrigado. Quando isso foi discutido na União Planetária, e aqui no primeiro dia da minha vinda aqui, eu não gostei da palavra paz. Por quê? Porque, para mim, é uma palavra passiva e singular. Passiva, porque a paz não faz nada se não ficar quieta. Singular, porque ela é de uma pessoa. Ela não é gregária como o ser humano é, se manifestando de todas as formas que o ser humano precisa se manifestar em função do que nós viemos fazer aqui, que é outra dúvida que a gente tem. Eu preferiria, professor, a palavra harmonia. Harmonia. Então, esse Tribuna Livre, eu gosto dele, inclusive, a inspiração para a Tribuna Livre vem da Tribuna Livre, lá da Europa. Não é pela paz, não. Porque a paz não constrói nada. E, advogado que fui por 50 anos, eu vi que a justiça, infelizmente, quando ela condena, é que ela é boa. A forma mais vamos dizer assim, importante na justiça, especialmente na justiça criminal, é quando tem o crime de matar o assassino. Sem se esquecer, sem se lembrar, digo, que é um ser humano como todos nós, e que nós não sabemos o que estão fazendo aqui, e quem nos move, e se move a gente para alguma coisa que é, inclusive, contra a nossa própria vontade. Eu vivi também, eu fui presidente da Federação dos Estudantes da Universidade de Brasília. Em 1968, na invasão, quando invadiram essa comunidade aqui, pensando que nós tínhamos armas aqui para resistir àquele monte de militares que vieram aqui agredir os estudantes em aula, inclusive dando um tiro na cabeça de um deles. Olha bem que coisa absurda, numa universidade. Então, professor, eu trago aqui essa informação e esses dados para dizer que nós, estudantes da Universidade de Brasília, presos porque estavam defendendo a nossa universidade, de repente nos vimos na cadeia junto com presos comuns. E aí nós vimos que aquelas pessoas eram seres humanos, que comiam, que tinham família, que tinham filhos, que a esposa vinha e que precisava de demonstrar amor, e às vezes, quanto mais violento é o agente policial, mais parece que ele é uma pessoa que está cumprindo a sua missão. Quanto mais forte a condenação de um promotor de justiça que defende, que representa a sociedade, olha bem, que representa a sociedade, fica parecendo que esse promotor é o que mais está cumprindo a sua função. E por aí afora. Então, eu queria trazer de cara essa manifestação de uma vida própria, de uma pessoa que está aqui participando e que tem um prazer muito grande de participar disso aqui, até porque nós estamos numa cidade que precisa de harmonia. Uma cidade que, durante todos esses golpes, esse negócio aí todo, caso do Master e etc. e tal, dizem que isso está acontecendo em Brasília, na Brasília que nós vivemos, na Brasília que nós construímos, na Brasília que nós, com o nosso trabalho, fazemos funcionar. Então, eu queria perguntar ao professor a respeito do que ele acha dessa palavra paz ser suprimida, dessa busca, ao invés da busca de paz, que é singular e passiva, a gente procurar a palavra harmonia, que é o que nós temos aqui hoje, por exemplo,
de pessoas de todas as idades, de pessoas de todas as formações, procurando especialmente aquilo que se diz da coisa mais importante que nós temos de realizar, que é o amor entre nós mesmos. Muito obrigado. Parabéns, né, que a sua palestra tem tudo a ver com a Tribuna Livre pela Paz, e mais do que isso, tem a ver com a paz no mundo. Se nós não arranjarmos formas de construir a paz entre nós, não obstante ser natural os conflitos, porque o Drummond de Andrade já disse, com vastíssima razão, que no meio do caminho tem uma pedra. Então, eu acho que ele quer dizer que não vamos chegar aqui e viver o quanto pudermos sem conflitos, sem que haja da mínima ofensa à máxima. Mas a existência do mal já pressupõe a existência do bem. A existência de um problema, para ser problema, já pressupõe a solução. Porque se não tiver solução, não tem problema, não há problema. Então, a justiça restaurativa, só o título justiça restaurativa já é uma coisa alvissareira. Só o título, né? Porque já entendemos que o conflito é normal, natural e vai existir sempre entre nós. Claro que não é como limitador da felicidade, mas, ao contrário, é como estímulo para nos superarmos, para que a sociedade se supere, né? E ela não é passiva. A paz, né, não é passiva desse ponto de vista que não se faz nada e ela chega. Mas eu queria fazer, eu acho que 2 perguntas para colocar você no corner. Por que a gente fala corner? Por que a gente não fala canto? Que mania é essa de trazer palavras estrangeiras para conversas comuns nossas aqui, não é? Mas eu usei isso aqui só para provocar. A sua palestra, ela tange um pouco, em algum nível, o César Beccaria, com do Delito e das Penas? César Beccaria ou Beccaria, né? É italiano, do livro dos Delitos e das Penas, que ele trabalha muito bem essa questão. E a última pergunta, então, seriam 2. Como é que a gente trabalharia a justiça restaurativa para os casos de... como é que chama? Como é que as pessoas que têm doença... doença de cometer crime. Como é que chama? Psicopatia. Perdoe, desculpem eu ter esquecido. Psicopatia. Muito obrigado, desculpe eu ter me adiantado. E eu queria ir num ponto, eu gostei muito da palestra, é uma área que eu já sou apaixonada, né? Mas no Brasil a gente tem a cultura de, felizmente, né, de todas as leis serem demandas da sociedade. Não à toa a nossa Constituição é a Constituição cidadã, né? Então, lei de cotas foi uma demanda dos movimentos sociais, né? O ECA foi uma demanda de movimentos sociais. E, mais recente, a gente teve a demanda ali do sistema prisional caótico, que está no Brasil, e que a gente pressionou bastante em todos os estados, e aí, de fato, o ministro Barroso decretou ali como estado de coisas inconstitucionais, que é o pena justa. Foi criado ali algumas comissões, e aí foi delegado para os estados terem essas comissões, para, de fato, pensar em justiça restaurativa, pensar no acolhimento às famílias, porque as famílias também sofrem durante todo esse processo, e, enfim, pensar no todo, né, no 360, de fato, disso. Porém, em vários estados, as organizações sociais foram impedidas de participar. Então, tem o Ministério Público, tem os policiais, enfim, mas as organizações, elas foram impedidas. Não teve chamamento público, ou teve muito escondido, enfim. Foi feito até várias organizações, cerca de 20 organizações, 29, se não me engano, fizeram um abaixo-assinado quanto a isso, porque elas não conseguiram entrar nos seus estados, no Rio Grande do Norte, aqui no Distrito Federal. Então, tem vários estados que realmente não têm representante da organização da sociedade civil. E aí a gente sabe que
a gente precisa, né, dos movimentos sociais para, de fato, participar desse mecanismo, que foi um mecanismo criado para monitorar o que está sendo feito e para criar novas políticas públicas, de fato, de reintegração, de justiça restaurativa. Então, eu queria pedir um conselho mesmo de como agir como membro de organização social e de movimento, como que a gente pode ali fazer essa cobrança para participar desse processo. Obrigada, gente. Fiquei muito feliz de ouvir o Luiz, né? Eu sou também um apaixonado por essa proposta da justiça restaurativa. Inclusive, quando estava em São Paulo, antes de vir para Brasília, eu tenho uma conexão muito grande com o Centro de Direitos Humanos, a qual o Luiz faz parte. E lá nós fizemos uma experiência muito interessante nesse esforço multidisciplinar que o Luiz falou, né, de ir além do direito. Eu fiz uma proposta lá de fazer um curso que nós fizemos sobre as aproximações possíveis entre a proposta da justiça restaurativa e a proposta de Paulo Freire, né? E foi muito interessante o diálogo que a gente teve lá, né? Vimos muitas aproximações possíveis, né? Então eu penso que realmente há muito o que fazer, né? E nesse sentido eu queria que você falasse um pouco depois sobre a proposta justamente dos círculos restaurativos, né? Porque uma das coisas que a gente viu lá nesse curso foi justamente a proximidade entre a proposta dos círculos de cultura de Paulo Freire, né, e a constituição de círculos restaurativos como parte da metodologia da justiça restaurativa. A segunda pergunta é se você tem algum exemplo, né, para trazer para a gente assim, sobre a aplicação da justiça restaurativa em conflitos sociais, né, que envolvem um número maior de pessoas, né? Eu acho que é um desafio também bastante grande, seria interessante ver um pouco se conhece casos ou no Brasil ou fora do Brasil. E a última coisa que eu queria dizer é que eu acho que a gente precisa fazer, talvez, aqui uma sugestão, um dia só para a gente discutir esse tema da paz, né? Porque eu assim, não tenho muita concordância com essa ideia de que o uso que se faz dominante, autoritário, muitas vezes, do termo da paz, nos levaria a querer substituí-lo ou suprimi-lo, né? Por quê? Porque a palavra, por exemplo, que foi sugerida aqui para fazer substituição, harmonia, também tem um uso muitas vezes autoritário, que encobre as verdadeiras relações. Então a gente vai ficar substituindo, quando na verdade eu acho que o que se trata é da gente dizer de que tipo de paz, né, nós estamos falando e precisando no sentido da emancipação humana e da superação dos conflitos. Então, quando a gente, é o que se costuma dizer aí da disputa de narrativas, tá? Nós precisamos entrar na disputa de narrativa a respeito do tema da paz. O Paulo Freire fez isso com a palavra esperança, né? E disse, olha, eu estou falando de esperança não no sentido passivo, de alguém que espera, mas no sentido de alguém que atua, que age sobre a realidade. E aí ele criou até a palavra esperançar, né? Então eu penso que a gente poderia caminhar um pouco nessa direção, mas acho que isso nos requer um debate aqui, talvez numa das nossas sessões. Obrigado. E eu trabalho há muito tempo com questão indígena e crime e justiça criminal indígena, mas, na verdade, a minha pergunta é mais uma súplica, se você tiver um caminho das pedras, muito no caminho ali do que a Camila falou, sobre a DPF 347, e eu queria que você tentasse trazer um pouco ali do seu estudo e da sua caminhada. O que você atribui, como que você conseguiria trazer para a gente, talvez, uma luz, no sentido de que tem uma contrariedade de caminhos, né? A gente vê que o Executivo caminha por um lado, o Judiciário até está tentando ali implementar o plano, pena justa, vários outros que vêm dessa DPF, mas a sociedade permanece como aquela da masmorra, como aquela do Beccaria. Ela ainda quer punição.
E em nenhum momento aqui a gente falou das pessoas, do povo. Eles ainda querem essa punição. Eu, como advogada criminalista, eu sinto isso na pele. Hoje, inclusive, eu participei de uma audiência, acho que eu nunca tinha sido tão bem tratada, mas eu estava como assistente de acusação. E aí, eu fui pela vítima, claro, e eu falei, nossa, é muito diferente a tratativa, até mesmo das pessoas, do povo, que está sempre nessa ânsia. Qual que é o papel da universidade? Eu tenho um colega ex-presidiário que é dono de uma editora de livros, lá de São Paulo, e ele falou, Nath, os professores não aceitam nem dar uma aula gratuita. A gente está falando para quem? A gente está falando para nós. E as pessoas que vão pedir punição são elas que votam nos políticos que criam leis mais severas. É uma crítica. Até porque eu gosto muito da UNB, inclusive já fiz algumas disciplinas aqui, ainda não estou na academia, mas gosto de estudar, meu TCC, lá em 2016 foi sobre o Foucault, e não muda. A lei de drogas é de 2006, as pessoas ainda querem criminalizar o usuário. A lei muda e a gente continua punindo. A gente não consegue avançar. Os presidentes mudam, e aí quem é da academia sabe que, às vezes, até a própria esquerda é muito mais punitivista, infelizmente. Enfim. Tá bom, vou falar aqui 10 minutos, estou me sentindo uma banca, efetivamente na banca de doutorado, vou ver se o meu programa lá aceita isso como substituto. Perguntas essenciais da nossa existência em 10 minutos, eu vou correr aqui, vamos ver o que sai. Bom, harmonia, você sabe que a harmonia está no preâmbulo da Constituição Federal, né? Eu pergunto para as pessoas, a gente vai conseguir... Isso está no clamor de muitos movimentos. Não existe paz sem justiça, né? De fato, não vai existir paz sem justiça. Agora, a paz só com justiça não funciona também. Eu estou querendo chegar no seguinte ponto, Willon. Eu venho de uma escola, ao buscar formas de fugir desse padrão que a gente está problematizando e criticando aqui, eu encontrei um campo do conhecimento humano chamado Estudos de Paz e Conflito, que foi porque eu acabei me dedicando, né? Saindo da advocacia em 2013, fui fazer alguns mestrados fora. E me deparei com uma escola, tive o privilégio que fez sentido para mim, que é a escola da Universidade de Innsbruck, que desenvolveu a tese das muitas pazes, a teoria das muitas pazes. Então, acho que é muito o que o professor Pedro Pontual trouxe aqui, que não é sobre, talvez, acho que a validade de problematizar um ou outro conflito, mas sem necessariamente nulificá-lo por inteiro, né? Paz é um termo que é muito significativo para a nossa cultura, ocidentalizada, de origem latina, né? Agora, por construção cultural que ela pode trazer muitos significados. Então, acho que é ter consciência disso. Na Escola das Muitas Pazes, a gente fala dos almejos éticos por trás de diferentes pazes ao longo do recorte histórico da humanidade. E a ideia agora, atualmente, da gente pensar na complexidade de todo e qualquer conflito, a presença desses almejos, nas suas diversidades. Então, a gente singulariza, reduz, rotula, e geralmente fica só na justiça, e num tipo específico de justiça, né? Eu compartilhei com vocês, acabei de escrever um texto que vai sair na revista da magistratura do estado de Rondônia, né? O título do meu texto é Muitas Pazes, Muitas Justiças. Então, vamos pluralizar, diversificar. Um professor da Universidade de São Paulo, o professor Orlando Vilas Boas filho do antropólogo Antônio Vilas Boas, ele fala sobre critica a monolatria jurídica. Então, vamos criticar esse singularismo da palavra paz, o singularismo da palavra justiça, da palavra segurança, e pensar a multiplicidade de almejos, que sempre vai se fazer viva e necessária, né, importante de ser escutada em qualquer contexto conflitivo, em almejos por justiça, por segurança, por harmonia, por verdade, e por aí vai, né? Tem uma fala do Martin Luther King Jr., que é um herói para mim, uma fonte de inspiração muito valiosa. Ele fala, me conectando com o que você traz aqui, né? Desses clamores de matar o assassino, da justiça ser reconhecida só quando ela é contundente e aplica a pena, né? Ele fala, é possível você matar o assassino, mas você nunca vai matar o assassinato. Os episódios conflitivos e os impactos destrutivos de uma violência, eles pedem por um cuidado muito mais amplo, muito mais profundo, para
para atender o que a alma humana precisa quando passa por algum tipo de experiência traumática. No final das contas, a mensagem que eu gostaria de transmitir para vocês é que a gente possa cultivar uma ética de não violência. E com isso a gente cuide de como significar paz, significar segurança, significar justiça. Muito bem. O Vasco aqui. César Beccaria. A última vez que eu li o livro dos Delitos e das Penas foi em 2003, 2004, quando eu escrevi meu trabalho. E o que eu lembro, a mensagem que eu lembro mais presente em mim dessa obra é que, mais importante do que o rigor e a contundência de uma pena, é que ela seja aplicada, né? É que ela aconteça. Bom, ele vem de um pensamento iluminista que é legitimador desse padrão que eu estou criticando aqui, talvez uma perspectiva um pouco mais crítica ao padrão anterior a ele, que se baseava na prática da tortura, do flagelo corporal das pessoas acusadas e condenadas, e que isso ele problematizou. Né? Fazer isso não é humano, gente. Vamos refletir melhor. A gente pensa de uma outra maneira, mas com a aplicação de uma pena, mas sem torturar a pessoa. Né? Então, ele foi um problematizador, mas, de qualquer forma, um discurso que continua legitimando a estrutura de um sistema que é centralizador, hierárquico, autoritário. Né? E em casos de psicopatia, cuidado. A justiça restaurativa é um convite à corresponsabilização. A gente está muito acostumado com o discurso jurídico de responsabilização individualizado. O desafio que a justiça restaurativa traz é um desafio enorme para a gente que ainda se filia a esse padrão, e eu me filio a ele, vejo isso quando eu trato com meu filho, quando eu vou dar uma bronca nele. A gente gosta de atribuir culpa individual para ver a falha da pessoa. A gente precisa ter um cuidado especial quando a gente está lidando com alguém com uma disfunção, e uma disfunção extrema como essa, psicopatia. A gente, inevitavelmente, qualquer que seja o encaminhamento que a gente queira dar a uma situação extrema como essa, a gente vai precisar pensar em algum tipo de responsabilidade coletiva se a gente quiser cuidar da humanidade dessa pessoa, que não deixa de ser humano porque é psicopata. Mas não estou falando que é fácil, não estou falando que eu necessariamente quero e não sei o que fazer. Mas pode prender, não sei, talvez precise isolar essa pessoa, restringi-la fisicamente, eu não sei. Mas do jeito que está funcionando também não vai dar certo. Né? Agora, de novo, psicopatia é uma coisa muito excepcional. Tá? Estou falando isso porque muito discurso político de legitimação da violência institucional gosta de generalizar isso. Esses psicopatas, não, calma. Tem gente, a violência está presente na nossa cultura e ela é expressa por muitas pessoas que não são psicopatas. Camila, a gente atuou, um dos projetos do CEDEP foi no Fazendo Justiça, que é um guarda-chuva, acho que, para o Pena Justa, né? Bom, como mobilizar as instituições? Acho que a melhor maneira de mobilizar instituições de Estado, pelo pouco estudo que eu fiz sobre resistências e lutas populares, é fazendo isso, se mobilizando coletivamente, com iniciativas populares. Quando existe volume, quando existe alinhamento, planejamento e estratégia, esses movimentos conseguem as transformações que eles buscam. De novo, não é fácil. Mas a gente tem um copioso, a gente tem aqui um repertório histórico muito interessante de como isso aconteceu de forma bem-sucedida no Brasil e no mundo. Então, não vou te dar uma resposta de como fazer isso. Mas um caminho muito importante é disseminar cada vez mais a possibilidade da justiça restaurativa. E me conectando um pouco aqui com o que foi dito, acho que pela Nathalie, a justiça restaurativa ela não está dada para as pessoas. E essa proposta... Agora eu vou misturar um pouco, eu já passei dos 10 minutos, daqui a pouco... A proposta de justiça restaurativa é bela, é instigante, fascinante, muita gente de cara adora, gosta demais. Poxa, que bonito, que lindo, paz, justiça. Só que o esforço necessário para fazer esse trabalho com dimensões e aspectos e camadas mais profundas do humano, com as suas sombras, é desafiador e nem sempre agrada. O que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente propõe e oferece justiça restaurativa para as pessoas, quando elas chegam num projeto ou num núcleo, por exemplo, não ache que essa identificação com a proposta está dado. Não está. Quantas não foram as vezes que a gente, ao propor, a gente obteve de resposta? Vá para aquele lugar.
Como assim, você é louco? Eu quero que o cara apodreça na prisão, se eu puder eu mato ele. Você está me desrespeitando fazendo esse tipo de proposta. Eu demorei muito tempo para perceber, a duras penas, dentro de eu me julgando e me questionando para saber se eu estava no lugar certo, se eu fiz alguma coisa errada. Sustentar o espaço para escutar essa pessoa é restaurativo para ela. Eu não estou julgando ela, ou eu aprendi a não julgá-la, já julguei muito já. Pô, por que ele está falando assim comigo? Ele tem direito de falar assim comigo. Isso é uma coisa, tá? É claro que a gente não fica só nisso. A proposta da justiça restaurativa, eu gosto de falar isso para provocar mesmo as pessoas, a proposta da justiça restaurativa é uma proposta para que as pessoas façam justiça com as próprias mãos. As pessoas sabem fazer justiça com as próprias mãos, sem depender de violência, todo mundo. A prática e a experiência têm me demonstrado isso, e provado o contrário do que eu aprendi na escola, nos bancos da faculdade. Não é sempre, isso não é necessariamente automático. Agora, quando a gente assiste um programa, de televisão principalmente, lê um jornal, que gosta de disseminar e divulgar a violência como um problema amplo e generalizado, como parte da nossa comunidade e unidade humana, né, como um todo, ele faz isso de uma maneira muito leviana. Né? Primeiro que quando você chega no velório de uma mãe, ou de um pai, ou de um irmão que está chorando a morte de um filho, de um irmão, assassinado violentamente, você coloca o microfone ali, o que você quer? Eu quero justiça, eu quero que vá preso, mas a justiça no mundo dos homens é mundo... Aí você lida com aquela revolta e vai, essa pessoa não é restaurativa. Mas a imprensa não chega na casa dessa pessoa 3 meses depois, 6 meses depois, 1 ano, 2 anos depois, que sai uma condenação criminal, coloca o algoz na prisão, mas ela continua com a vida dela lá, sem ter sido ouvida, com a perda do ente querido que está ali, com esses sentimentos todos fermentando. Então, esse potencial restaurativo, ele está presente em todo e em qualquer humano. Não quero romantizar aqui, tá, todo mundo? É difícil, às vezes você não acessa, às vezes não dá para acessar, mas leva tempo. A gente tem tempo. A gente está aberto a ter tempo, a refletir, conversar sobre isso. Então, um dos grandes desafios é você pensar, né, que a justiça restaurativa é um desafio perante o padrão institucional, mas é um desafio também perante a nossa cultura, que legitima esse padrão. Uma coisa super importante disso que eu falei aqui, é muito fácil eu defender e promover e pregar discursos de violência institucional quando não sou eu que faço a violência. Então, uma problematização que eu faço para as pessoas, quando elas elogiam e enaltecem a violência, eu falo, seja violento então. Você não quer, porque é isso todo mundo, eu não sei mais o que falar. Não vou falar, não fala sobre violência. É cômodo e confortável, eu já falei muito. E defendi muito encaminhamentos violentos do meu lugar de conforto, da minha casa. Ser violento, aí tem gente que, não, eu vou ser violento. Bom, aí a conversa muda um pouco. Mas acredite no potencial humano, e esse é um canal muito necessário de se falar sobre justiça restaurativa para a gente estabelecer uma legitimação social e comunitária, enfim. Bom, mobilização social para a última coisa que eu, senão o professor Pedro vai ficar bravo comigo aqui, se eu não tratar da pergunta dele. Sim, rapidamente. Mais 3 minutos. Poxa, obrigado. Você é muito restaurativa, querida. Estourou, já me perdi aqui. Eu já falei um pouco da Nathalie, da Camila, perdão que eu não consigo. Se vocês quiserem depois a gente conversar aqui, eu estou à disposição. Professor Pedro, o Paulo Freire ele fala que o conflito é a parteira da consciência. O Paulo Freire ele é uma figura super influente para os estudos de paz, poucas pessoas sabem disso. Né? Aqui no Brasil, a gente olha para ele como uma referência principal no campo da educação, e mesmo assim ele é super polêmico. Eu precisei viajar para fora do Brasil para conhecer e me aprofundar em Paulo Freire, porque as pessoas iam me perguntar. Mas você é do Brasil, Paulo Freire? Pois é, só um pouquinho. Eu vou... Pois é, enfim. Então, a proposta que Paulo Freire traz do que é diálogo, dessa construção entre pessoas, construção de significado sem imposição e prescrição de umas às outras, e mediadas pelo mundo, é, em outras palavras, o que a gente tenta fazer nos círculos restaurativos. Como facilitadores que estão lá para apoiar e dar sustentação, e não para falar para as pessoas o que é certo, o que elas devem, o que é moral, o que elas têm que fazer. E isso também demanda trabalho, não é linear,
As pessoas não entram no círculo e daí flui tudo bem, está tudo certo. Não, tem altos e baixos, porque quando você oferece de forma incondicional e genuína um espaço para as pessoas se expressarem, vem tudo, todo mundo. Não vem só o que é bom, o que é bonito, o que eu acho bonito na pessoa. Vem o que é sombra, vem o que é problemático. E é esse material que a gente precisa encarar com coragem, tranquilidade, serenidade e humanidade para dar encaminhamentos transformativos. E o legado e a história e o trabalho do Paulo Freire, a meu ver, é sobre isso. A gente precisa se enturmar e se familiarizar um pouco mais com isso. É isso, todo mundo. O Hulk está aqui, angustiado. Eu agradeço demais pela presença. Vou continuar aqui para quem quiser conversar e perguntar alguma coisa. Agradeço pela atenção. Sigam valentes aí, tamo junto. Um abraço. Gostaria de dar as boas-vindas aqui na nossa Universidade de Brasília, em nome do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, a Fundação da C. Ribeiro, a Fundação Fiocruz, e aqui o Café, Utopia Café Bistrô e a União Planetária. E também gostaria de dar os parabéns pela brilhante palestra, né? É um tema realmente muito caro. Gostaria de falar algumas coisas sobre essa questão de paz e harmonia, para essas boas-vindas. Por isso que a gente tem uma frase aqui interessante, né? O que há de paz no que você faz? Quer dizer, a paz se faz, né? Não é algo passivo. Né? E quando a gente colocou o que há de paz no que você faz, uma paz sua, interior. Né? O que você está fazendo para contribuir com a paz? Né? Então, tem a sua individualidade contribuindo para a paz e tem também o seu coletivo contribuindo para a paz. É interessante a questão da justiça restaurativa, porque, como disse o Luiz, todos ali vão ter que encarar a sua luz e a sua sombra. Né? Isso é uma coisa que, sem você encarar a sua luz e a sua sombra, desde a sua individualidade, né? A falta de paz que nós temos, na verdade, muitas vezes é a falta dessa harmonia, aí sim entra a palavra harmonia, entre a luz e a sombra. E qual é essa diferença? Porque, por exemplo, os gangers tinham harmonia entre eles, mas eles não tinham paz. Né? Então, a harmonia, ela vai harmonizar, você não harmoniza a mesma coisa, você harmoniza coisas contrárias. Então, a paz pressupõe harmonia, sem dúvida. Né? Então, encarar a sua sombra, tanto do ponto de vista individual, né, quanto do ponto de vista coletivo, e me parece que a justiça restaurativa vai trazer isso, né? Cada um individualmente tem que encarar a sua sombra, né? A sua luz também, porque mesmo uma pessoa que tenha praticado um assassinato tem alguma luz dentro dele. Né? E é isso aí que também vocês vão buscar. Quanto coletivamente. Aquele grupo, né? Quer dizer, eu acredito que aquele grupo não está ali por acaso. Cada um tem que aprender alguma coisa um com o outro. E a justiça restaurativa vai levar isso. Então, sem dúvida, é uma metodologia muito interessante. Eu não conhecia, acredito aqui que muitos também não conheciam. Né? Às vezes é importante esse tipo de metodologia, mas dentro do sistema que nós temos, é algo realmente muito evoluído. Que a gente precisa também aprender, né, a democracia que nós temos ainda é a democracia de poucos, mas é o que temos. Né? Bem melhor ela do que ditadura ou outros tipos de regime. Né? Então, precisamos evoluir, e essa sombra da nossa democracia também se espelha na nossa justiça.
né? E nós também, a sombra também que nós temos, se espelha também nessa falha dessa democracia. Tanto que a maioria das pessoas preferem punir os filhos do que construir um diálogo, né? Assim como a justiça também prefere punir, né, do que buscar uma alternativa tão interessante como a justiça restaurativa. E nós também preferimos nos punir individualmente do que buscar uma harmonia com as nossas sombras, com as nossas dúvidas. Então, no fundo, nós estamos falando de consciência. No fundo, tudo isso é exatamente a falta de consciência, né? A falta de consciência do ponto de vista individual, a falta de consciência do ponto de vista coletivo e a falta de consciência do ponto de vista da própria estrutura da sociedade, né? Temos muito a caminhar em relação a isso. E aparecem sempre homens e teorias que são importantes, como, por exemplo, a do Paulo Freire, né? com suas teorias e suas pedagogias, que são muito importantes. E você tem razão, né? Eu morei em alguns países, como, por exemplo, Inglaterra e Japão, e no Japão eu vi o quanto o Paulo Freire era importante, né? Como ele estava disseminado quando se falava em termos de educação, né? Quando eu fiz a minha tese de mestrado lá, né, eu percebi que, como era uma tese que estava lidando um pouco com a educação, mesmo que fosse de um instrumento, né, e lá eles têm muito a questão do ensino coletivo, das várias estruturas, e ali realmente eles aplicavam também o Paulo Freire. Então, para terminar, eu gostaria de dizer isso, que, na verdade, o que nós precisamos é ganho de consciência. Precisamos ser seres humanos melhores, né, para que a gente possa ver as nossas sombras e possamos ver as sombras coletivas, as sombras do nosso sistema, e não pedir sempre por punição, punindo a nós mesmos, punindo nossos filhos, punindo nossos presos, punindo as nossas estruturas. Obrigado.